em 2025? E o ídolo Bruno Henrique? Esse não deixa dúvida na torcida do Flamengo, ele tá em outro patamar. Bora ao vivo pro Maracanã com a Camila Barbieri, porque ela chega com todas as informações pra gente. Boa tarde, Camila. Ei, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. A vantagem que a gente pode adiantar para os torcedores é que esse jogo vai estar mais fresco, né? Porque é 9h45 da noite. O Flamengo, que é o líder do campeonato, mas está empatado em pontuação com Volta Redonda, claro que precisa da vitória para ir mais tranquilo, encaminhar essa vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Mas tem desfalques, viu? O Gerson e o Cleiton foram expulsos naquela confusão diante do Botafogo, então tem que cumprir suspensão e não estarão à disposição do Felipe Luiz, que inclusive deve vir com força máxima, o time titular, diferente do que foi contra o Botafogo, que foi um time bem misto. Mas o Flamengo tanto trabalhou ontem e trabalha especialmente hoje para recuperar 2 jogadores. O Ayrton Lucas, que está com trauma no joelho, inclusive o Varela foi quem cumpriu a função dele no lado esquerdo no último jogo. E também o Juninho, que sentiu dores na coxa, mas não foi detectado lesão, então ele está com edema e se tiver condições deve vir a campo amanhã à noite. Débora. Certo, Camila. E a situação é parecida com o Vasco, né? Que também está tentando recuperar alguns jogadores para o Clássico. Exatamente, o Vasco está em terceiro lugar, né? Mas não vence há 3 jogos. E na próxima rodada tem outro confronto, outro clássico diante do Botafogo. Então o Carille vai ter que manejar esse elenco aí para ter à disposição o máximo de jogadores, tanto para amanhã quanto para esse confronto contra o Botafogo. Quem são eles? Felipe Coutinho, que tem sentido dores na coxa, e também o Paulinho, que sente dores no joelho direito, que foi onde ele fez cirurgia no ano passado. Então o Vasco está trabalhando para ter esses 2 jogadores à disposição, já que eles não tiveram condições de jogo no último confronto contra o Sampaio Corrêa, viu? E pode pintar uma novidade, o Maurício Lemos, zagueiro, ainda não estreou no Vasco, ele foi contratado e anunciado há cerca de 1 mês. Se o Lucas Oliveira, que sentiu dores no tornozelo contra o Sampaio Corrêa, não tiver condições de jogo, de repente o Maurício Lemos pode ser uma novidade aí para esse clássico de amanhã, Débora. Flamengo e Vasco ao vivo aqui na tela da Globo depois do Big Brother Brasil. Vamos falar do Coutinho e do Payet e começamos com o Bruno Henrique, carrasco vascaíno. Em 6 anos de Flamengo, o figurino do Bruno Henrique foi mudando. O número não. O que também permanece é a admiração que o 27 conquistou. Bruno Henrique é o nome do golaço! Ele vai sempre ter uma entrega a mais, independente de qualquer jogo. É o rei dos clássicos, é o terror da rapaziada. E encanta até quem fez parte de grandes times do Flamengo, como o ex-atacante Júlio César, o Uri Geller, que jogou na época de Zico e companhia. Não sei se o Bruno Henrique jogasse na minha época, quem ia sair, velho? Acho que ia sair eu, cara. O Bruno Henrique ainda não tem uma estátua, mas já está na história do Flamengo com 14 títulos, um a mais do que o Zico, o maior ídolo rubro-negro. E em clássicos, principalmente contra o Vasco, ele costuma dar muitas alegrias aos torcedores. Foram 51 jogos contra os 3 maiores rivais, 19 gols, 8 sobre o adversário de amanhã. Entre os grandes do Rio, é o que mais sofreu por causa dele. É pro Bruno! Logo depois que chegou ao clube em 2019, fez 2 no primeiro jogo da final do Carioca contra o Vasco. Olha a bola que sobrou pro Bruno! E foi num empate em 4-4 entre os rivais, pelo Brasileirão do mesmo ano, que nasceu uma frase eterna. Nós estamos em outro patamar, Foram 2 gols do BH naquele jogo. Mister Clássicos! Nos anos seguintes, o desempenho do Flamengo daria razão ao Bruno Henrique. Nesse recorte, desde 2019, em 21 clássicos dos milhões, a riqueza de vitórias foi rubro-negra, 14. Uma delas com uma saborosa fartura de gols. O eterno 6-1, né? Imagine se o Bruno Henrique não ia deixar o dele com tanto gol saindo assim num clássico. E a provocação na época do 6-1 ficou eternizada nas camisas dos torcedores que lotaram a loja do clube. Teve gente que botou o nome de todos os jogadores, fora o baile, foi a frase campeã.
Bruno Henrique ajudou a construir a hegemonia recente do Flamengo nesse confronto. Já está eternizado nos corações rubro-negros. Merece até um busto aqui na Gávea, cara, porque pela representatividade. Bruno Henrique é a nação de verdade, é o povo humilde, representa todos nós, né, cara? Um dos ídolos eternos da nação rubro-negra! No início, a torcida fez festa para eles. Mas a empolgação com Dimitri Payet e Felipe Coutinho não é mais a mesma. Na chegada deles, criou uma expectativa enorme, né? Sei que são jogadores muito bons, mas estão deixando a desejar de algumas formas. Nesta temporada, o Payet jogou 6 partidas, mas nada de gol, nem de assistência. Já o Coutinho marcou 2 vezes em 4 jogos. Ele é cria, revelado pelo Vasco. A expectativa sobre ele é enorme e tem que ser. Né? Por tudo que ele já conquistou, por onde ele chegou. Mas no clássico contra o Fluminense, meia hora depois de marcar o gol do Vasco, ele foi substituído, sentindo um problema na coxa esquerda, e desfalcou o time na última partida. O Coutinho está sendo preparado para voltar à equipe do Vasco amanhã à noite, no clássico contra o Flamengo aqui no Maracanã. E o principal candidato a sair do time é o Payet, titular no empate contra o Sampaio Corrêa na última rodada. Tem sido assim com o técnico Fábio Carille. Quando um entra, o outro sai. Jogaram juntos apenas uma vez nessa temporada. Foi no empate em 2-2 contra o Volta Redonda em Cariacica, na 7ª rodada do Carioca. Desde a chegada do Coutinho em julho do ano passado, os dois atuaram juntos em 7 jogos, com um aproveitamento de 47% dos pontos conquistados. Só com o Payet no time, o rendimento é quase o mesmo, de 50%. E cai para quase 29% quando só o Coutinho está jogando. Payet e Coutinho, para mim, eu acho que não dá. Não dá, acaba com o meio de campo do Vasco. Por enquanto, os dois não jogam juntos, mas o técnico não fechou a porta. Penso que pode, mas eu acho que a gente tem que estar muito ajustado para isso acontecer. Penso que pode, eu quero ver mais, quero ver em trabalho, quero ver em treinamentos, mas ali na frente eu posso ter uma resposta melhor sobre isso. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FIRJ, reuniu representantes dos clubes cariocas nesta quinta-feira, 13, para tratar sobre a bola do estadual. Gerente de Relações Institucionais do Flamengo, Deco Roisman, relatou algumas das reclamações feitas pelos atletas em relação à redonda do campeonato. Após ouvir as ponderações, a FIRJ acatou um dos pedidos do rubro-negro. Deco Roisman explicou que os jogadores relataram que a bola quica mais que o normal. Além disso, o dirigente do Flamengo disse que além do equipamento tomar direção diferente no ar, também aparenta ter alterações ao longo do jogo. Após ouvir Roisman, Rubens Lampos, presidente da FIRJ, acatou uma das sugestões dadas pelo gerente do Flamengo. Dessa forma, as bolas serão trocadas no intervalo de todos os jogos do Carioca, com o objetivo que a redonda não deforme ao longo das partidas. A ação, inclusive, já deverá entrar em vigor na próxima rodada do torneio. Desde o início do Campeonato Carioca, a bola virou assunto constante nos jogos do Flamengo. Além de Felipe Luiz, atletas também reclamaram bastante do material. Após críticas, a Penalty, fornecedora do equipamento, emitiu uma nota oficial falando sobre o produto. Na resposta, a empresa deixou claro que atende todos os quesitos necessários na redonda, que também é utilizada em outros estaduais pelo Brasil. Flamengo em campo, mesmo enfrentando algumas dificuldades com a bola, o Flamengo segue atuando pelo Carioca. Na última quarta-feira, 12, o Mengão venceu o Botafogo por 1-0. Com esse triunfo, o rubro-negro assumiu a liderança do estadual, com 17 pontos. O Flamengo derrotou o Botafogo por 1-0, com gol de Léo Ortiz, na última quarta-feira, 12, em partida válida pelo Campeonato Carioca. Porém, o que chamou a atenção foi a confusão generalizada após o fim da partida no Maracanã. Johnson e Cleiton, pelo lado do Mengão, e Balbanza, zagueiro alvinegro, foram expulsos. Assim, a arbitragem divulgou a súmula justificando os cartões vermelhos e mencionou que o motivo foi relacionado às agressões.
Na súmula, o árbitro Bruno Mota Correia justificou que o zagueiro Balbanza foi expulso por iniciar uma confusão generalizada no gramado do Maracanã. Por fim, no caso de Johnson, a expulsão foi pelos empurrões, e a justificativa para Cleiton foi o soco dado no defensor do Botafogo. Veja o que disse o árbitro. Após o término da partida, expulsei o senhor Johnson Santos da Silva, camisa número 8 da equipe do Código Rua Flamengo, por trocar empurrões persistentemente de maneira provocativa com o senhor Alexander Naruel Balbanza Lua, camisa número 20 da equipe do SAF Botafogo, incitando e inflamando ainda mais a confusão generalizada. Logo após o apito final no Maracanã, o zagueiro Balbanza não gostou e partiu para a confusão com Bruno Henrique. Assim, Johnson e Cleiton tomaram as dores do companheiro rubro-negro. Dessa forma, foi instaurada uma confusão generalizada, com o defensor do Botafogo recebendo um soco na boca e até perdendo um dente. Dentro de campo, o Flamengo derrotou o Botafogo por 1-0, com gol de Léo Ortiz, aos 9 minutos do segundo tempo, após passe de Danilo. Dessa forma, o time liderado por Felipe Luiz chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Carioca, superando o Volta Redonda no saldo de gols. Danilo foi fundamental para garantir a vitória do Flamengo nessa quarta-feira, 12. Após um levantamento do Botafogo, o goleiro Matheus Cunha afastou a bola da área do Mengão, que acabou sobrando nos pés de Alex Telles. Assim, o lateral da equipe alvinegra chutou em direção à meta rubro-negra, mas o camisa 13 apareceu e se jogou de carrinho, impedindo que o time de General Severiano balançasse as redes. Além de salvar o Flamengo na defesa, Danilo também deu assistência para o gol de Léo Ortiz. Após cobrança de falta magnífica de Arrascaeta, o camisa 13 cabeceou para dentro da área do Botafogo e encontrou o zagueiro rubro-negro sozinho.